Alô você meu amigo, alô você minha amiga, sejam bem-vindos ao canal Augusto Rocha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito aí no canal, se inscreva, toque o sininho aí para você receber todas as notificações do canal Augusto Rocha, ficar aí por dentro de todas as novidades sempre que eu publicar aqui um vídeo, né? Ou até publicar aí na nossa comunidade também, né? Aí você pode ver também as minhas histórias, certo? Mas olha aí, pessoal, o título deste, né, vídeo diz muito sobre mim, mas eu creio que vai poder ajudar aí também aqueles que querem trabalhar aí com a cobertura do agronegócio. Sim, essa cobertura que é muito instigante e ao mesmo tempo apaixonante. Sim. Bom, antes de eu falar como que eu fui parar na cobertura do agronegócio, como eu me tornei um repórter de agro, eu preciso falar um pouquinho das minhas origens, sim. Preciso voltar aí ao passado, né? Às origens familiares. O meu bisavô Joaquim Gouveia, tinha uma pequena propriedade rural, né? Ele tinha vários filhos. E o meu avô tinha um pequeno pedaço de terra, né? Herdado aí do meu bisavô. Meu bisavô, aliás, distribuiu aí partes, né, da propriedade, que não era uma grande propriedade, né, para os filhos. À medida que os filhos iam casando, ele deixava eles construírem, né, ali, aí criavam o seu gadinho, plantavam o seu milho, enfim. Mas nada assim muito de destaque, não, sabe? Era uma pequena propriedade rural, né? Bom, eu passava férias lá, mas antes disso até, eu devo dizer que a primeira lembrança que eu tenho como pessoa, né, como criança, foi no campo, sim. Né? Eu cheguei a morar, né, no campo. Hoje eu moro na cidade, né? E tinha um córrego que a gente tomava banho, eu, meu pai, minha mãe, né? Íamos passear nos domingos aí, né? Na folga do meu pai, digamos assim, porque meu pai chegou a plantar aí milho, feijão, né? Isso no começo dos anos 80, né? Começo dos anos 80. Depois nós mudamos para uma outra chácara, né? Meu pai chegou a tocar roça, mas assim, não se deu muito bem não, né? Choveu demais, perdeu milho, uma grande quantidade de milho, enfim. E depois disso, né, eu lembro que eu ia sempre, nas minhas férias escolares, passar um tempo com meu avô, né? Às vezes ia com a minha mãe, às vezes ia sozinho, né? Quando eu fiquei mais adolescente, eu ia sozinho, né? À medida que amadurecia, eu passei a ir mais sozinho. E eu sempre tive essa ligação especial com o campo, né? Desde a minha tenra infância. E sempre tive uma visão muito positiva do agro, né? Ao contrário de outras pessoas que têm uma visão meio enviesada, né? Uma visão preconceituosa, eu diria até, sobre o agronegócio, né? Eu acompanhei diversas reivindicações, né, dos ruralistas, né? Principalmente aí na década de 90, né? Você que está me assistindo, você deve se lembrar aí, né? Quando houve aqueles tratoraços, né? Aqueles tratoraços, protestos aí dos agricultores, né? Contra o governo Fernando Henrique Cardoso. Você deve se lembrar, houve uma crise terrível em 1995, né? E as cidades que viviam do agronegócio passaram por uma turbulência, né? Uma crise terrível. Fora que eu acompanhei também outras crises pontuais, assim, por exemplo, seca, né? Às vezes tinha agricultor reclamando de seca, às vezes chovia demais, enfim.
E quando eu fui para Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo, né, eu me deparei assim com vários colegas que tinham uma outra visão assim do agro, né? E alguns até duvidavam que eu pudesse me tornar um repórter de agronegócio, sendo que essa vocação estava dentro de mim, sim, né? Eu sempre gostei de esportes, eu, de modo geral tenho assim uma cultura geral, né? Assim, sempre gostei de esportes, da economia, né? Me chama muita atenção o lado empreendedor, né? Os empresários, né? Eu gosto muito de ler sobre a vida dos empreendedores, dos empresários, porque ser empreendedor no Brasil não é nada fácil. Eu considero assim que é um verdadeiro herói que empreende no Brasil, viu? Com uma alta carga tributária, falta de incentivos, né? E ainda gera impostos, gera emprego. Gente, sinceramente, eu acho que os empresários merecem muito aplausos, né? E claro, eu tenho outras vocações aí, né? Além do esporte, gosto muito de literatura, de livros, né? Enfim. E tenho, né, uma inclinação aí muito forte para o agro, né? E com o passar do tempo, eu me tornei assim aquele repórter de cidades, né, que cobria muitos problemas, a falta de saneamento, às vezes um problema de falta de abastecimento, violência urbana, né? Mas quando eu fui trabalhar numa assessoria de comunicação de uma prefeitura, eu comecei a cobrir mais o agro, né? Comecei a cobrir mais o agro, né? Tinha algumas pautas eventuais ali de agro, enfim. E eu, por estar familiarizado um pouco ali com o assunto, né? Então eu tinha uma certa facilidade para me desdobrar em relação às pautas do agro. E, consequentemente, eu fui aprendendo um pouco mais. Trabalhei num jornal impresso, em que eu entrevistei um líder ruralista, né, que fez tratoraço, ele queimou, acho que foi uma colheitadeira ou foi um trator uma vez, né, nos anos 90. Né? E também, por outro lado, eu passei depois para a televisão e aí comecei a fazer mais reportagens de agro. Fui experimentando, né? Porque assim, quando você está numa TV no interior, você não faz só futebol, você não faz só teatro. Ah, você é um repórter de cultura? Não, não. Você faz tudo que pintar. E foi assim que, aos poucos, eu fui realizando aí reportagens do agro. E eu diria para vocês assim que cada lugar que eu passei eu aprendi um pouquinho mais sobre o agro. Por exemplo, eu aprendi, foi uma coisa básica, né, que muitos jornalistas não sabem, né, qual é a diferença entre produção e produtividade, né? Ou seja, o volume total, a produção, e a produtividade, né, por saca, que mede principalmente a eficiência por hectare ou alqueire, né, se a gente considerar aí. E depois, eu acho que assim, foi um grande divisor de águas na minha vida quando eu trabalhei no Canal do Boi, em 2011, né? Na nossa querida Campo Grande, a capital morena, de Mato Grosso do Sul. Então, trabalhei lá e foi uma escola, né? Fiquei 8 meses, 8 meses não, 8 meses, 8 meses, 8 meses? Acho que foram 8 meses, 8 meses. E foi uma grande escola para mim, né? Foi uma grande escola, eu aprendi muito sobre bovinocultura, né? E depois disso, eu fui trabalhar em outras emissoras, tive passagens aí por outros jornais, cheguei até a sair do agro, cheguei a trabalhar mais com jornalismo policial, né? Mas eu sempre me recordava com muito carinho do agronegócio, né? E é tão bom você viajar. Estava até comentando com uma colega de profissão, né? Lá de Londrina, no Paraná, né? Falei para ela, olha, é tão bom, né, pegar a estrada, viajar e fazer as nossas pautas, né? Fazer as nossas reportagens, é muito prazeroso, é muito bom mesmo. E foi assim, gente, foi assim que eu me tornei repórter de agronegócio.
eu diria para vocês aí, para você que pretende ser repórter de agro, né, que você pretende cobrir este meio, este segmento, que é importante, muito importante, o estudo, né, a pesquisa. Sim, você tem que ler e se manter constantemente atualizado, né, para aí sim você poder fazer um bom trabalho, um trabalho que vá informar o agricultor, vai informar aí o produtor rural, né? Então é fundamental se dedicar muito, muito mesmo, e não ter preguiça, né? Buscar sempre a informação, porque eu diria o seguinte, gente, se a pessoa quer ser jornalista, né, ela tem que estar preparada para atuar, né, seja no jornalismo policial, no jornalismo cultural, esportivo, econômico, científico e assim por diante, né? Ela tem que estar preparada para encarar qualquer desafio. E com o agro não é diferente, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado, certo, deste vídeo. Se você gostou, dá o seu curtir aí, né? Curta aí, certo? Se você não gostou, pode dar o seu dislike, comentar, né? Mas se você gostou, curta aí, compartilhe, certo? Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Valeu!